Então, processo civil entre Base, Yola Araújo e Fly Squad. Como é que deve ficar? Amigos, vamos aqui fazer um exemplo bonito, pois nós vimos o que aconteceu. Infelizmente, o término, um certo tumulto ao terminar, ou situações que levantaram-se atinentes à relação de Yola Araújo e Base. Na verdade, não tenho muito a dizer sobre, porque relações são mesmo privadas e não devo eu ter opinião sobre. Lamentar, se calhar, não estava a vê-los enquanto casal, mas agora o exemplo, eu soube o que aconteceu no programa do Fly Squad, o podcast do Fly Squad. O que é que deve ter ocorrido aí para um processo civil, neste caso? Entendam, o Base foi convidado do Fly Squad para poder então falar uma entrevista, uma conversa amena sobre a questão provavelmente atinente ao término ou à nova relação que o mesmo tenha assumido. Vamos interpretar assim, o Fly Squad, o podcast do Fly Squad é um tribunal. E o que é que aconteceu? Tribunal é o Fly Podcast. Tribunal, está aqui no ponto hierárquico. O Base foi citado para apresentar aquilo que é a sua petição inicial. A petição inicial, que é os argumentos, os factos do que deve ter acontecido, provavelmente relativo ao término e à nova relação que tenha assumido. Só que aqui é uma coisa que foi ferida. O princípio do contraditório. Foi ferido o princípio do contraditório porque vimos que o Base apresentou seus factos, as situações, motivações e afins. Então, entenda que o que o Base apresentou pode ser visto como uma petição inicial ao tribunal, que neste caso é o Fly Podcast. É assim que funciona em tramitação. Só que depois o Fly Squad, sendo o juiz, não aceita que o processo continue, sendo que não foi ouvida a outra parte. Aí vai fazer o quê? Vai citar a Yola Araújo para poder contestar. Contestar que nada menos de poder contradizer ou fazer oposição aos factos aludidos pelo Base, que foi que na verdade o que ocorreu. Então, nesses termos, a Yola foi citada, neste caso, para contestar. E agora, o que acontece? Vimos que a Yola não apareceu. A Yola, infelizmente, cancelou a entrevista. E o que é que isto, se fosse um processo civil que aconteceu? O Base interpôs ação no podcast, apresentou os factos, os articulados, a Yola foi citada para contestar e cancelou no contexto. A ação, na verdade, quando não há pronunciamento, dá lugar a duas consequências, seja ela a revelia relativa ou absoluta. E quando trata-se da revelia absoluta, estamos a dizer que será entendido como confessado todos os factos que, na verdade, o Base, neste caso, aludiu na sua petição inicial. Neste caso, o facto da Yola não ter contestado pode ser entendido como confessados todos os articulados, todos os factos que o Base apresentou na sua petição inicial. Isto hipoteticamente falando. E nesta situação, o que é que pode acontecer? São duas situações. É verdade tudo o que o Base disse. Isso em termos de processo civil, não estamos aqui a falar da vida pessoal do casal. Isso enquanto processo civil é entendido como sendo verdade. É o juiz, que nesse caso é o Fly Squad, sentencia a situação.